as pessoas, elas não entendem que educação financeira é muito, mas muito mais do que falar de fazer um controle financeiro, de fazer uma planilha, de entender um pouco de investimento, pague-se primeiro, faça o seu controle financeiro. Isso é muito importante e faz parte da educação financeira, mas isso é o básico do básico. A educação financeira é uma disciplina muito ampla, que ela vai falar de emoções, de modelo cultural, de comportamentos, de relacionamentos. Eu ficaria aqui por muitas e muitas horas abordando esse tema. Você pode ir aprendendo aos poucos e ir se desenvolvendo. O que nós temos é uma população sem educação financeira, portanto, nós temos analfabeto financeiro. O analfabeto financeiro é aquela pessoa que ele sabe até fazer conta, às vezes ele tem até uma planilha, ele tem um bom nível cultural, às vezes ele tem ensino superior, pós-graduação, mas a vida financeira dele vive patinando, ele vive enrolado financeiramente. Ele não sabe administrar o seu recurso financeiro e ele não entende que a administração ela é muito mais do que ganhar mais, por exemplo. Tem pessoas que ficam décadas pensando, não, se eu ganhar mais, eu resolvo meus problemas financeiros. E quando ela começa a ganhar mais, o que acontece? Às vezes ela piora muito a situação. Uma vez eu falei com uma pessoa, falou, eu trabalhava na minha casa, ganhava lá meus R$ 7.000, minha esposa ficava em casa e a gente ficava empatado, né? Ficava lá no 7-7. Ganhava 7, gastava 7. E a esposa arrumou um emprego. E aí ela passou a ganhar 5. Olha que bom. Saltou de 7 para 12. Ele falou: a situação piorou. Porque é isso, não é ganhar mais que vai resolver os seus problemas financeiros. É saber administrar. O inverso também é verdadeiro. Certamente você conhece pessoas que ganham menos que você e têm mais saúde financeira. Então, essa lógica de pensar que ganhar mais resolve o problema financeiro, ela é irreal e ela não faz parte da educação financeira. Eu mesmo me descobri analfabeto financeiro aos 41 anos, foi muito difícil entender isso. Eu sabia que existia algo de errado na minha vida financeira e que era uma incompetência minha. Eu falei, eu estou fazendo algumas coisas erradas. Então, ganhava bem, bom currículo acadêmico, esforçado, trabalhava, bons cargos, boas empresas, e o dinheiro escoava pela minha mão. Eu sentia que havia uma incompetência financeira, que é o analfabetismo financeiro. E foi muito ruim para eu aceitar isso. Mas quando eu tive acesso à educação financeira, o primeiro contato, que não foi algo profundo, foi uma conversa muito rápida de 20 minutos, eu falei, opa, peraí, então se eu fizer isso, eu estarei no controle? E realmente só essa informação que eu recebi, ela já foi muito poderosa, porque agora eu entendi que eu não precisava ficar dependente de instituição financeira. O que acontece é que o analfabeto financeiro ele fica dependendo financeiramente de uma série de questões. Então ele fica escravo do trabalho, porque ele tem que pagar conta, tem que pagar dívida, ele gasta mais do que ganha. Às vezes ele nem gasta mais do que ganha, mas ele fica ali no 0 a 0 e fica preocupado, porque e se eu perder meu emprego? Então, isso é o analfabetismo financeiro. Portanto, quando a educação financeira chegou na minha vida, tudo mudou e eu comecei a me curar da depressão que eu tinha, do mal-estar que eu tinha, da minha frustração que eu tinha por não ter aquela habilidade para administrar o meu dinheiro com sabedoria. E administrar é o quê? É você pegar o seu recurso financeiro de tal forma que você consiga pagar suas contas, mas para você pagar as suas contas, você precisa saber que contas eu tenho que assumir, que dívidas eu tenho que assumir, o que é necessário, o que é desnecessário, o que eu devo fazer agora, o que eu posso deixar para depois. Então, a educação financeira te mostra essa consciência e te mostra quais os elementos no seu dia a dia, na sua vida, te levam a um possível descontrole financeiro. Porque existem vários fatores que podem te levar a esse descontrole financeiro. E se você olha para o seu lado e vê um monte de pessoas endividadas, é natural que alguns pensem que é normal todo mundo estar descontrolado financeiramente. Mas não, quem tem educação financeira administra esse dinheiro de tal forma que sobra um pouco, por exemplo, e ele consiga fazer uma reserva financeira. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eu ia fazer uma consultoria para ela, estava marcado, marquei lá para um dia, e faltava 1 hora para eu fazer a consultoria, ele me ligou e falou, não vai dar para ser hoje. Ele falou, a minha esposa acabou de receber a notícia que ela perdeu o emprego, ela foi dispensada do trabalho, ela está muito chateada, eu tenho indo buscar ela, conversar com ela, é uma situação muito delicada, eu vou ter que suspender. Então, veja, essas coisas acontecem na nossa vida. Eu tenho que entender que os altos e baixos da minha vida, eu tenho que buscar o mínimo de ações para ter o controle ou para estar preparado para esses acontecimentos que vão surgir na vida de qualquer um. No caso dele, foi um caso de desemprego, poderia ser um caso de problema de saúde, ou outras situações mais específicas. E a maioria das pessoas, dos adultos, não tiveram educação financeira. Essa é uma coisa importante. As crianças, adolescentes, hoje muitas escolas têm educação financeira, isso é muito bom, mas muitos adultos
Não tem, mas você pode aprender. Eu aprendi com 41 anos. Esse dia eu estava ensinando uma pessoa com 57 anos e ele falou, e olha só, ele é investidor. E ele falou: Nossa, eu aprendi tanta coisa que eu não sabia, eu estava fazendo tudo errado. Então, tem muito investidor que não tem educação financeira. E ele ia morrer na praia. Na verdade, ele me chamou porque ele falou: Eu estou dilapidando o patrimônio que eu construí. Era uma pessoa, inclusive, que já tinha se aposentado, porque ele não tinha educação financeira. Veja o quão é importante você ter acesso a esse conhecimento e você buscar, pelo menos, conhecer, saber do que se trata. As pessoas têm um certo preconceito com a educação financeira. Ah, não, lidar com dinheiro não se aprende. Você sabe ou não sabe fazer. Não, é uma técnica. Assim como você aprende a falar um outro idioma, assim como você aprende a usar tecnologia, assim como você aprende a gerenciar suas emoções, você aprende a lidar com o seu dinheiro. Esse aprendizado, ele contempla conceitos que você tem que ter de educação financeira, que não é economia, que não é contabilidade, que não é programação neurolinguística. Existem os conceitos de educação financeira. Junto com os conceitos de educação financeira, você tem as ferramentas de planejamento financeiro. Então, existem várias atividades onde as pessoas usam as suas ferramentas. Então, o mecânico de automóveis, ele tem lá toda as suas ferramentas. O engenheiro tem as suas ferramentas. Na educação financeira, existem instrumentos que ajudam a pessoa organizar as suas finanças. Então, não é só o conceito. Esse é um grande equívoco das pessoas. Ah, eu sei disso, tal. Você sabe tudo isso, mas você não pratica. Então, as pessoas leem 2 ou 3 livros aí de finanças, por exemplo. Eu li Pai Rico, Pai Pobre, eu li Segredos da Mente Milionária, mas para a maioria das pessoas não resolve, porque só ter o conceito e conceitos dispersos eles acabam não te ajudando. Então, você tem que ter o conceito certo, além disso, tem que ter a ferramenta certa, instrumentos de organização financeira, que pode ser um lápis e um papel na mão. Isso já basta, porque você tem que ter o controle, você tem que registrar os seus gastos, registrar o quanto você ganha para você começar a se organizar financeiramente. Não, eu sei de cabeça o quanto eu gasto, o quanto eu ganho. Não sabe. Eu nunca encontrei uma pessoa para quem eu fiz consultoria e que ela foi usar a ferramenta que a gente indica, que ela falou: não, isso eu já sabia. Essas pessoas, todas elas praticamente falam: nossa, tinha algo que escapava na minha organização financeira. Então, invista em educação financeira. Se você quiser conhecer a forma como eu trabalho, que é uma forma peculiar, uma forma original, vamos dizer assim, uma forma que eu criei a partir da minha mudança, existem várias educações financeiras. Você pode buscar por aí. Procure selecionar algo bom, algo que seja coerente, porque os gurus aí de finanças estão dizendo algo que você quer ouvir. Ó, fique rico em 6 meses sem fazer esforço. Eu acho que você vai cair do cavalo, como se diz por aí, se você for por esse caminho. Mas existe o caminho de enriquecer, mas para você enriquecer, você tem que primeiro parar de perder dinheiro. Quer mudar sua vida financeira? Invista em educação financeira. Quer mudar sua vida em outras áreas, inclusive resgatar seu casamento, ter mais tempo para sua família, ter mais tempo para sua vida espiritual? Invista também em educação financeira. Quiser conhecer o nosso trabalho, entre em contato.